E no Rio Grande do Sul, os moradores de todo o estado voltam a ficar em alerta com a previsão de chuvas a partir desta sexta-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, já nas próximas horas, uma frente fria vai avançar pela região. O boletim mais recente da Defesa Civil do Estado mostra que a tragédia deixou 175 pessoas mortas, 806 feridas e mais de 400 mil desalojadas. E a gente vai agora ao Rio Grande do Sul para conversar com a nossa repórter Tauane Catan, que traz mais detalhes sobre a situação no estado nesse momento. Muito boa noite, Tauane, seja bem-vinda. Falamos agora há pouco, então, dessa possibilidade de chuvas, né? Voltando aí, especialmente à capital Porto Alegre. E parece que no Humaitá, um dos bairros aí mais afetados pelas fortes chuvas, houve protestos aí por ajuda das autoridades nesta sexta-feira. Tauane, boa noite. Boa noite, Paula, Augusto, Pioto, Ana, Alexandre Garcia, boa noite a quem nos acompanha. Paula, porque o Humaitá, ele tem uma região muito pobre, então as pessoas que já estavam em situações muito precárias perderam ainda mais, né? Perderam muitos móveis, embora tenham recebido ajuda, principalmente de locais como igrejas, empresários e voluntários. Eles perderam bastante coisa e a probabilidade de chuva ela é grande, os moradores estão aflitos, querendo retornar a abrigos, eles não sabem muito bem o que fazer ainda, existem alguns avisos sobre evacuação, mas essas regiões, há abrigos inclusive que já fecharam, então eles não têm informações se esses abrigos vão reabrir, enfim. No Humaitá eu conversei com a Ângela, né, nós vamos inclusive ouvir o relato dela, ela é moradora de lá, já tem 14 anos, é uma vila que na verdade era para ser provisória e há 20 anos está, né, naquele mesmo lugar, em razão de uma obra que estava acontecendo ao lado, então aquelas pessoas estão esperando receber algum auxílio para escolher outro local para morar. Enquanto isso, estão há 20 anos naquela mesma situação precária e agora perderam ainda mais. A Ângela conta pra gente como encontrou a casa dela depois das enchentes. Quando eu cheguei na minha casa, fui abrir a porta da minha casa, estava tudo destruído, não tinha mais nada dentro de casa, estava tudo, né, não tinha o que fazer. Qual foi a altura da água? A altura da água foi até o telhado ali. Passou, subiu ali, né, e depois disso eu vim limpar, né, e junto comigo depois veio a Brasa Trust, né, veio junto com meu neto lá no abrigo onde eles estão, e nós íamos limpar, eles deram uma boa ajuda, limparam tudo, e aí foi dito para colocar tudo fora porque não tinha o que fazer, aí eu com muita dor no meu coração, me desesperei, fiquei muito triste, né, e ela disse, não, vai tudo recomeçar, vamos recomeçar do zero e nós vamos lhe ajudar a reconstruir a sua casa. Paula, a situação é muito difícil. Agora, por exemplo, eu estou em Cruzeiro do Sul, interior do Rio Grande do Sul. Eu quis entender como estava a situação, quão impactante ela está aqui no interior do estado. E assim, eu vou dizer que a diferença para essas capitais, ela é gritante, porque enquanto em Porto Alegre você percebe a marca da água ali, de um metro e pouco, né, e você percebe que muitas pessoas, tem muitos entulhos, móveis jogados na rua, porque foi o jeito, aqui no interior, as casas foram completamente devastadas, bairros que já não existem mais, inclusive tem pedidos para que as pessoas não morem mais aqui. Eu estou à frente dessa casa que está mostrando no vídeo, essa casa foi arrastada para parte da estrada, né, ela era uma casa normal, alguém morava nela, simplesmente a água arrastou, e mais à frente, seguindo com a estrada, eu tive que parar em um ponto porque já não dá mais para andar, a água ela fez um buraco mesmo, os carros não têm passagem, essas casas foram completamente devastadas, parece um cenário de guerra, coisa que a gente não há precedentes, embora seja uma região que tem costume de enchentes, né, eles já passaram por outras enchentes, nada igual a essa, a água chegou em níveis de passar telhados de casas altas, então a situação aqui é muito grave, tem, enfim, pessoas já se mudando, saindo daqui, elas não podem mais ficar nessa área, tentando reconstruir com o que dá, né, aqui nós conversamos com o Nelson, ele contou também como a enchente afetou não só a casa, mas também o trabalho dele. Minha casa tampou tudo de água, quebrou tudo, os telhados, tudo, e tem uns 2 metros assim de lodo dentro. Como o senhor está limpando? Eu nem vou limpar mais. Não?
eu não vou mais morar aqui. Até foi interditado esse lugar aqui, agora ninguém pode mais morar aqui, nem construir nada, né? Aí ficaram de dar uma casa para nós, assim, para não sei quando, né? Só prometeram. A gente tá se virando como pode. Nosso trabalho foi afetado bastante. Deu 2 enchentes agora dentro de um mês, né? Daí nós já tá tudo pronto para começar a trabalhar. Tô querendo tirar todo o material de novo e tampou tudo, na verdade, tampou até o prédio, né? Que é o trabalho na fruteira. Ah, não é fácil, né? É complicada a situação, né? Que eu já tenho uma idadezinha boa já e recomeçar tudo de novo não é fácil, né? Mas vamos firme e forte, com Deus no coração. A gente vai firme, né? Paula, hoje eu conversei inclusive com a vice-diretora de uma escola estadual, a Escola Estadual João de Deus, e somente lá 118 alunos foram afetados, 81 famílias ficaram sem casa. Há também um pedido de evacuação oficial de um geólogo que veio de São Paulo, e eles pedem que as pessoas evacuem porque não há somente a chance de haver alagamento por causa dos entulhos, mas principalmente porque há infiltração. Então você tem assim locais que estão rachados mesmo, rachaduras grandes nas casas. Então tem esse perigo também aqui em Cruzeiro do Sul, e ela me contou a história de uma estudante com a qual eu conversei, 2 estudantes irmãs, uma de 14 e 12 anos, que ficaram com a família no telhado da casa, orando, pedindo a Deus para que a água não levasse a força da correnteza, né? E aí eles conseguiram a ajuda de bombeiros que com helicóptero salvaram a família delas duas, e aí ao sair o último parente, o avô das meninas, a casa foi completamente levada pela correnteza. É uma história triste e a situação aqui vai levar um tempo para se reerguer. Tawane, deixa eu te pedir rapidamente para você contar aqui para a gente, para quem nos acompanha, como é que foi a sua chegada, a logística aí, saindo de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Parece que você viajou aí o dia todo para conseguir chegar a Porto Alegre, foi isso? Sim, é complicado, é como se fosse uma viagem para outro país, porque Porto Alegre, com o aeroporto completamente interditado, embora tenha pouquíssimos pontos de alagamento na capital, o aeroporto completamente fechado. Então eu tive que ir a Florianópolis, foi difícil encontrar voos para Caxias e Canoas, não encontrei o voo para a data que eu gostaria, e também quando havia um voo era muito mais caro, né, provavelmente a demanda estava muito maior, então eu tive que ir a Florianópolis, tive algumas intercorrências e de lá conseguir por aplicativos, enfim, me virar para chegar até Porto Alegre. Inclusive a rodoviária já havia aberto, mas os ônibus intermunicipais só reabriram ontem. Então eu cheguei na quarta-feira à noite, aliás, na quinta-feira, né? Cheguei na quarta-feira à noite, eu provavelmente chegaria em Osório se eu fosse de ônibus, uma cidade a 100 quilômetros de Porto Alegre, e de Osório eu deveria conseguir um ônibus para ir para Porto Alegre. Enfim, é uma viagem, você começa, sai de casa às 8, 9 da manhã e chega às 10 da noite, que foi o tempo que eu levei. Tawane Catan, direto do Rio Grande do Sul. Tawane, muito obrigada pelas informações, um bom final de semana para você e a gente segue em contato aí, uma boa noite. Boa noite a todos. Antes da gente seguir aqui com as notícias, deixa eu ouvir o Alexandre, porque a Tawane trouxe relatos aí muito emocionantes, né? Tanto da Ângela quanto do Nelson, dessa tentativa aí dos moradores agora de reconstrução, as marcas da tragédia, né? A gente via ali pelos vídeos, parecia que tinha passado um tsunami, muita lama, entulho, muito lixo. É uma sensação que às vezes a gente não saberia nem por onde começar, né? A reconstrução aí da vida dessas pessoas, Alexandre. Parabéns a Tawane pelo esforço, pela reportagem. E olha, em 1873 choveu muito mais. Eu estava vendo a publicação da Zero Hora com os jornais da época. A água varreu tudo entre Estrela e Taquari, exatamente no trecho em que está Cruzeiro do Sul. Eu conheci Cruzeiro do Sul quando ainda se chamava Setembrina. Eu nadava ali na frente. Não tinha casa nenhuma onde a água foi agora. Assim como em Estrela, perto lá do campo de aviação, assim como em Roca Salles, Arroio do Meio, Encantado. Então, deixaram. Né? E, à medida em que o tempo foi passando, vocês viram aí nas imagens a quantidade de barro, de terra, de areia, de entulho. Isso tudo foi se acumulando na calha do rio.
E a calha do rio foi subindo. Experimentem pôr água num copo. A água não vai transbordar. Agora, se puser areia dentro do copo, a água vai acabar transbordando. Por isso transbordou. Mas aí temos que ver os nomes. Então, inventaram uma história da catástrofe climática? Não foi. Foi uma catástrofe de responsabilidade. As câmaras de vereadores e os prefeitos que autorizaram a exploração imobiliária dessas áreas onde se sabe que passa água, e cada vez mais. Se não dragar, no ano que vem, a água vai estar mais alta ainda, porque acrescentou agora talvez 1 metro no fundo. Então vai ficar 1 metro mais alto, isso é óbvio. É a calha. A calha do rio está entupida, do rio Taquari, aí no caso, do Guaíba a mesma coisa, da Lagoa dos Patos a mesma coisa. Gente, os veleiros de Porto Alegre, que tem uma grande tradição, a bolina, o patilhão, a bolina que é posta, aquela lâmina que é posta para dar estabilidade ao veleiro, ela já está raspando no fundo. O porto de Porto Alegre não é mais porto, porque o calado está pequeno, está de 4 metros agora, está tudo entulhado. Então é preciso dos nomes de quem impediu, apelando ao Ministério Público, a dragagem. Suspenderam a dragagem, são responsáveis por esse desastre. Não é o clima, não. São aqueles que impediram a dragagem. Assim como todos os prefeitos de Porto Alegre que não deram a mínima para os diques, para as comportas. Há um sistema de diques muito grande, 65 quilômetros de diques, né? Naquela região toda ali, o bairro Maitá que ela mostrou, né? Então, olha a sujeira que entrou. Não dá mais para fazer casa aí. E casa que pegou a água corrente. Não foi simplesmente uma água que subiu e veio devagar, como nos arrozais da minha Cachoeira do Sul. Não, foi a água corrente que acompanhou a correnteza do rio, que levou tudo, arrancou até alicerces de algumas casas. Então, eu acho que tem que ter uma CPI, não contra o sol, não contra a umidade que vem da Amazônia, porque em 1873 choveu mais, em 1941 choveu mais do que hoje, só que em 1873 os rios estavam mais profundos. Havia navegação, a ligação com Porto Alegre era toda via fluvial. Havia aqueles barcos, eu já naveguei naqueles barcos parecidos com os do Mississippi, aquela roda, Porto Alegre e Taquari. E até Estrela, inclusive, tem um cais em Estrela. Não, agora o cais só serve para pescador chegar lá, se é que está servindo para isso. Então é isso que tem que ser feito no Rio Grande do Sul, para não acontecer mais, senão vai acontecer de novo. Augusto. O Alexandre disse tudo, eu queria acrescentar só alguns poucos detalhes que me perturbam, né? Tá lá, o Lula vai viajar para se gabar de que o Brasil é a 8ª economia do mundo, etc. E a gente vê o Rio Grande do Sul nessa situação. Sim. E situação agravada pela abulia, né? Pelo descaso das autoridades federais e estaduais. Cadê o plano Marshall, que é mencionado pelo governador? Cadê a estrutura que deveria estar montada já pelo governador postiço Paulo Pimenta, mostrando a eficiência do governo federal? Não há sequer uma composição de integrantes dos dois governos, dos diferentes governos, para que haja alguma saída para o Rio Grande do Sul. Como é que faz? Quer dizer, a economia gaúcha está paralisada, quase paralisada inteiramente. O socorro imediato, graças à mobilização dos brasileiros e de entidades privadas e de outros governos sérios, estaduais, o socorro imediato foi prestado. E agora? E agora? Onde eles vão morar? Como é que faz agora? As campanhas cumpriram o seu papel. Mas a 8ª economia mundial tem que ter alguma estrutura para fazer o que fez o Japão, por exemplo. Nem precisa chegar àquele grau de eficiência.
quando foi quase que simultaneamente atingido por um tsunami, problemas com usinas nucleares, etc. Eles deram um jeito naquilo, reconstruíram a ferrovia, que tinha sido destruída quase que de ponta a ponta em 90 dias. Aí, o que se vê é a inação. E espero que o Paulo Pimenta não tenha a disfarçatez de embarcar também rumo à viagem, à lua de mel, a etapa da lua de mel do Lula e da Janja. Se ele for também, mostra que o governo trata como piada uma das maiores tragédias que o Brasil testemunhou. Deixa eu voltar para o Alexandre aqui rapidamente. Essa inação não atinge os voluntários, né? Que fizeram lá uma ponte em menos de 2 semanas, uma ponte de aço, uma ponte de ferro, né? Com tudo de graça. Inclusive as vigas de aço foram doadas, o trabalho foi doado, tudo foi doado, os engenheiros doaram, né? E você mencionou aí o Plano Marshall, e aí eu lembrei do episódio, né? Na hora que o governador falou nisso, o governador Eduardo Leite, o presidente Lula talvez não tenha jamais ouvido falar no general George Marshall, né, que fez o plano de ajuda à Alemanha depois da guerra, e entendeu que fosse plano macho e achou graça, né? É uma coisa que não é de achar graça, e, no entanto, os voluntários do Rio Grande do Sul estão dando o exemplo de que, como diz o hino gaúcho, né, além de serem fortes e bravos, têm também virtudes.